Para viva, estimado amigo e ouvinte do programa A Bíblia Responde, seja bem-vindo para mais uma edição deste seu e nosso programa que é emitido aqui na Rádio Adventos, cuja frequência é a 93.9 em FM. Lembrar que nós fazemos essa edição de forma especial para responder a alguns questionamentos feitos por parte dos nossos ouvintes, dado o pouco tempo que costumamos a ter, então não fomos suficientemente capazes de responder às questões. Para tal, criamos uma edição especial onde nós haveremos de responder algumas questões. Lembrar que este programa acontece de forma direta às segundas, terças e quartas-feiras, segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 9 horas. Também temos reposição às quarta, sexta, sábado e domingo, igualmente às 9 horas. Temos também reposição todos os dias a partir das 22 horas e 30 minutos. O estimado amigo e ouvinte tem mil e um motivos para acompanhar esta edição, uma edição que faz-lhe conhecer mais e mais a Bíblia e o seu autor. Portanto, hoje, para essa presente edição, temos uma equipa gigante que trabalha para si com muito amor e carinho. Refiro-me a Zacarias dos Santos na coordenação geral, o Gonçalves Vieira na supervisão, o Genésio da Costa na técnica e montagem, realização e apresentação de Manuel Sebastião. Para fazer uma interpretação bíblica que se impõe com base na hermenêutica bíblica, como sempre, temos o pastor Felipe Dulbe, que é o nosso comentador residente. Já cá está. Pastor Felipe Dulbe, seja bem-vindo. Olá, irmão Manuel Sebastião. Olá também para aqueles que nos acompanham a estas horas. Afinal de contas, é sempre muito bom saber que você está aí nos acompanhando do outro lado. E aqui o nosso lema é: você pergunta e a Bíblia responde. Afirmativamente. Hoje, então, temos como primeira questão como compreender Mateus 5, verso 39. É o chamado texto de que quando alguém dá uma chapada do outro lado, o cristão tem de virar a outra face. É funcional ou não é funcional no contexto bíblico? Mateus capítulo 5, verso 39. Vamos ler o texto bíblico. Se você tem a Bíblia aí no formato físico ou até mesmo digital, pode acompanhar-nos na leitura desse texto. Mateus 5, Mateus 5, verso 39. Ok. Diz o seguinte, aqui na minha versão, Almeida Revista Atualizada, segunda edição. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus estava exatamente falando, ou Jesus falou sobre essas palavras no contexto de um bloco de texto que retrata, ou que ele retratou sobre questões atinentes à vingança. E é interessante que o verso anterior, o verso 38, vai dizendo assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, Jesus está fazendo referência de alguma coisa a parte do Antigo Testamento que, na verdade, levava-se em consideração de que quando alguém pudesse ferir outra pessoa, então aí tinha que se pagar olho por olho. Ou seja, se, por exemplo, o irmão Sebastião fez-me alguma coisa ou algum ato malicioso ao ponto de quebrar-me o braço direito, então eu também tinha que pagar exatamente pela mesma moeda. Quebrando também o braço direito. Exatamente, quebrando o teu braço direito. Se fosse a perna, aí também deveria voltar pela perna. Então, isso chamava-se inclusive, também de lei da retaliação. E tanto é que isso, inclusive, foi dito pelo mais velho naquela época que viveu
lá no período de Abraão, Hammurabi, parece que alguns, ou talvez alguém já ouviu falar das leis de Hammurabi. Então, também isso constava lá. Quando alguém viesse a fazer alguma coisa ruim contra ti, você pagaria pela mesma moeda. Mas Jesus, no verso 39, vai exatamente falando algo que parece que ele está falando de que você tem que voltar por um outro lado, alguém te dá do lado direito uma bofetada, por exemplo, você também deve dar o outro lado. O outro lado. Não é exatamente para ter um par. Não? Exato, para ter um par. No contexto de Mateus capítulo 5, Jesus estava contrastando algumas coisas que eram compreendidas de forma extrema pelos mestres da época. E no verso 39, por mais que aparentemente Jesus esteja falando que você tem que dar a outra face para a mesma pessoa lhe bater, mas no fundo, aqui Jesus estava dizendo a não resistir ao perverso. Ou seja, isso pode se compreender, inclusive, à luz do verso 22 do mesmo capítulo, e, inclusive, à luz do capítulo 12, verso 21 de Romanos 12, verso 21, e também à luz de João capítulo 18, verso 22 a 25, e o estimado ouvinte também pode compreender à luz de Isaías 53, verso 7, porque nós temos lá em Isaías 53, verso 7, um retrato sobre o sofrimento vicário do Filho de Deus, referente à pessoa de Cristo Jesus. Ele estaria submetido a algumas coisas cruéis que Satanás deveria exatamente causar. Mas precisamos compreender que, na verdade, Jesus em nenhum momento pediu para ser esbofeteado também de um outro lado do rosto. Então, esses textos que eu apresentei anteriormente, e inclusive o de Atos 22, verso 25, e Atos 23, verso 3, e mesmo no livro de Atos 25, verso 9 a 10, podemos compreender ali Paulo sendo açoitado, mas em nenhum momento ele aplicou de forma literal o que Jesus fala aqui no contexto de Mateus 5, 39, de ele ser batido também em um outro lado do seu corpo ou da sua face. Então, o ideal aqui, o pano de fundo é de que Jesus está falando de que nós não podemos nos vingar quando alguma pessoa nos bate, quando alguma pessoa nos faz algum mal, porque o texto bíblico de Romanos 12, verso 21, diz que a vingança pertence ao Senhor. Nós temos que deixar que o Senhor Deus faça justiça. Deixemos que Ele mesmo tome conta de tudo. Então, o pano de fundo aqui é não vingar-se por conta de uma injustiça, por conta de algum mal que alguém te faz, uma retaliação, revolta, não. Jesus exatamente fala a respeito disso aqui nesse verso 39. Vamos a outra questão. O que é que Jesus quis dizer com base em Lucas 16, verso 16? Será que a lei só teve funcionamento até a época de João Batista? Ou nem por isso? Lucas 16, verso 16. Ok. Lucas 16, verso 16. Aqui, esse é um texto que nós precisamos ter muito cuidado ao interpretarmos. Para quem usa a versão Almeida Revista Atualizada, essa minha, segunda edição, ou até mesmo a corrigida, e também quem usa a nova tradução na linguagem de hoje, a linguagem dá conotação
como se a lei tivesse exatamente durado até um certo período e posteriormente, ou depois de um outro período, deixou de ser funcional. Vamos ler aqui, por exemplo, na nova tradução na linguagem de hoje e a versão Almeida Revista Atualizada, segunda edição, vai dizendo assim: a lei e os profetas vigoraram até João, ou duraram até João. Esse João é Batista, o termo da nova tradução na linguagem de hoje. Duraram até João, neste caso João Batista. A lei e os profetas vigoraram ou duraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Aqui, conforme eu disse, aparentemente dá-nos a ideia de que a lei funcionou até um certo tempo, até um certo período de tempo, e depois já não foi vigente. Mas eu recomendo sempre às pessoas que fazem essa questão a lerem na nova versão internacional. A nova versão internacional traz um termo que considero mais ideal. O termo que lá está, ao revés de vigorar ou durar, é profetizar. A lei e os profetas profetizaram até João. Claro que assim a compreensão torna-se mais clara. Na nova versão internacional, diz a lei e os profetas, exato, a lei e os profetas profetizaram até João. Então, se a gente fizer um estudo pormenorizado a respeito da vida daquele que falou estas palavras, quem falou essas palavras foi Jesus, então a gente vai perceber que na época do Antigo Testamento, os profetas, sem dúvidas, falaram muito a respeito da vinda do Messias. Por exemplo, a lei, a Torá, o Pentateuco, que exatamente foi escrito por Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, Moisés, que foi o autor, destaca ou retrata o profeta que viria futuramente. E ele refere-se a Jesus como sendo exato profeta futurístico. Deuteronômio 18, verso 15. Ele fala de um profeta que se levantaria. E nada mais, nada menos, esse profeta é Jesus, no texto bíblico. E Isaías retrata muito a respeito do Messias. Um deles é Isaías 53. Outro sim, Isaías 7, 14. E mesmo em Isaías 34, temos Miqueias, capítulo 5, verso 4 a 5. Temos Zacarias 9, verso 9. Foram profetas, e vários outros profetas profetizaram a respeito daquele que estava falando, ou que fala dentro do texto, o Messias. Então, daí que isto foi ou aconteceu até o período de João Batista. Por quê? Porque João Batista foi o precursor, foi aquele que abriu o caminho. Ele foi o último a falar a respeito do Messias que viria. E depois de João Batista, houve mais profeta que profetizou sobre a vinda do Messias? Já não houve. Por isso que a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Porque depois de João Batista, não se levantou outro profeta falando a respeito da vinda do Messias. Porque o Messias apareceu naquele momento quando João Batista falava ou apresentava aquele discurso no contexto de Mateus capítulo 3, onde Jesus apareceu no Rio Jordão. João Batista falava: está vindo aquele que é maior do que eu. Então, ele foi o último. Depois disso, já não houve. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia também costuma chamar a escritora norte-americana como profetisa dos últimos dias. Qual é a interpretação que o pastor pode dar? Não, no contexto aqui do texto, é exatamente profetas do Antigo Testamento, na época veterotestamentária, que profetizaram sobre a primeira vinda de Jesus. Uhum. Primeira vinda de Jesus. A primeira vinda. Exato. Okay.
Não tem nada a ver com a segunda Não, vida. não tem nada a ver com a segunda vida. Ok. A segunda vida não tem nada. Uhum. Vamos então, será que como cristão não posso estar sobre convívio daqueles meus amigos que não professam a mesma fé? Se tivermos em conta o texto de Salmos 1, verso 1 até 4. Pastor Salmos Filipe. 1, verso 1 a 4. Exato. Ok, vamos pegar, acho que vai me ajudar aí, porque eu vou pegar outro texto. Me ajude aí lendo na sua versão, irmão Sebastião, Salmos 1, verso 1 a 4, quando eu vou aproveitar pegando um texto para relacionar com esse. Sim, pode ler. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam e de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Verso 3. E essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Verso 4. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. Exato. Então, vamos começar respondendo essa questão com base na vida de Jesus. Em vários momentos, quando Jesus viveu como Deus entre os homens cá na terra, divino, humano, 100% homem, 100% Deus, ele, na verdade, misturava-se com as pessoas. E a escritora norte-americana, Ellen G. White, no seu livro intitulado Caminho a Cristo, o Desejado de Todas as Nações, e vários outros livros que ela escreveu, fala exatamente da figura de Cristo misturando-se com as pessoas. Ele não afastava-se das pessoas. E ele não considerava algumas pessoas como pessoas especiais que devem ficar e outras não. Quando nós estudamos, por exemplo, Lucas 5, aí nos versos 29 a 32, a gente entende um momento em que Jesus foi criticado pelos fariseus. Por quê? Porque Jesus comia com os pecadores, os publicanos. Houve momentos que Jesus esteve com prostitutas e Jesus era mal falado por isso, porque como é que um rabi, um mestre, vai estar no mesmo círculo com os publicanos, os pecadores, as prostitutas? Não era possível. Isso, para os fariseus, era uma abominação, porque os fariseus compreendiam que comer com publicanos, pecadores, prostitutas, era exatamente a pessoa manter uma estreita ligação com essas de amizade, o que era detestável para eles como fariseus, para a classe farisaica. Então, é importante aqui dizer de que quando o texto de Salmos, capítulo 1, verso 1 a 4, vai falando de não sentar-se na roda dos escarnecedores, e o amigo perguntou se não posso estar na mesma convivência com os meus amigos que não são cristãos. Na verdade, não é bem assim. Nós podemos estar na mesma convivência, no mesmo convívio com os nossos amigos que não são cristãos. Mas o foco, ou o pano de fundo dentro do texto aí de Salmos 1, verso 1 a 4, é de que você estando no círculo desses, você não deve deixar-se levar pelas práticas erradas, pelos maus conselhos, por aquilo que é negativo que eles vão sugerir para você. Então, o ideal é você, mesmo estando no mesmo convívio que eles, você ser uma luz para eles. Assim como Jesus falou em Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. E você precisa ser uma luz no mesmo convívio com os teus amigos. E Jesus falou em Mateus 5, verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, é desta forma que os teus amigos que não são cristãos devem olhar para você, que você está brilhando como uma luz, devem ver boas obras em você e o nome de Deus deve ser glorificado por meio das tuas ações, por meio do teu bom procedimento, pela tua atitude, conduta, comportamento. E mais, acima de tudo, você buscar formas de levar estes teus amigos não cristãos, levá-los até aos pés de Cristo. Porque, concluindo aqui com o texto de 1 Pedro 2, verso 9, 1 Pedro 2, 9, lá diz: vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem nos chamou das trevas para a maravilhosa luz é o Senhor Deus. Então, nós devemos ser um canal de bênção, de comunicação das boas novas da salvação, para levar estes nossos amigos não cristãos até aos pés de Cristo. Então, fazendo isso, estaremos cumprindo com o ideal de Cristo Jesus, os ensinamentos de Cristo Jesus. Portanto, podemos estar com os nossos amigos, mas sempre mantendo a nossa luz acesa. Obviamente. Sendo a luz do mundo e o sal da terra. Sal da terra, como diz o Mateus. 13. Sim. Okay. O que a Bíblia diz sobre o divórcio, pastor Felipe? Sobre o divórcio, nós temos uma série de textos na Bíblia sobre o divórcio, mas vamos aqui resumir alguns textos para dada a ajudar importância o do nosso assunto, dada a importância do ouvinte. assunto, o pastor tem de dizer todos os textos possíveis. Certo. É o seguinte, vamos começar com um texto que encontra-se no Antigo Testamento e eu vou pedir o irmão Sebastião para ajudar-me na leitura desse mesmo texto. É o texto de Malaquias 2, verso 16. Malaquias 2, Vamos verso começar com 16. Malaquias 2, 16. Malaquias 2, verso 16. E esse texto é muito claro na versão nova tradução, na linguagem de hoje. Malaquias 2, certo. Verso 16. Malaquias 2, verso 16. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar-nos aí na leitura do texto. Malaquias 2, verso 16. Se você tem, seja a Bíblia no formato físico ou formato digital, pode acompanhar-nos aí na leitura do texto. Sim, Malaquias capítulo 2, verso 16. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e ninguém seja infiel à sua mulher. Então, o Senhor Deus diz que Ele odeia o repúdio. Que nenhum homem seja infiel à sua mulher. Isso também é válido. Que nenhuma mulher seja infiel ao seu esposo, ao seu marido, ao seu homem. E o Senhor, esse é o pressuposto bíblico. Deus não criou exatamente o casal, o homem, para posteriormente separar-se. Viver um período, depois podem separar. Viver um período de tempo e depois separar-se. Não. O casamento, e há dias eu li uma expressão sobre o divórcio, ou seja, sobre o casamento, que dizia de que o casamento é um contrato vitalício. É um contrato vitalício. Não tem fim. Não tem fim. É mesmo para toda a vida. Você não deve dizer que, não, até a este período, até eu já vivi com ela, até este período de tempo, então vou abandonar a minha mulher e vou conseguir buscar uma outra. Não. Desde o início, sempre foi parte do ideal de Deus que
Isso com base a Gênesis 2, verso 24, que o homem vivesse para todo sempre com a sua mulher. E quando nós estudamos um outro texto, isso é o texto de Mateus, Mateus capítulo 5, verso 32, Jesus exatamente falou também a respeito disso. Mateus 5, verso 32, Jesus falou o seguinte, perceba, Jesus disse o seguinte, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, se você decide abandonar ou separar-se do seu cônjuge, do seu parceiro, e você conseguir uma outra pessoa para ser o teu parceiro, seja homem ou a mulher fazendo isso, mas o outro lado do cônjuge mantém-se fiel, então quem exatamente conseguir um outro parceiro ou uma outra, ali exatamente estará em adultério. Isso é um pecado de acordo com a lei moral, lá em Êxodo capítulo 20, verso 14, quando fala não adulterarás, no texto bíblico. Então, no capítulo 19, Jesus repete ou fala exatamente da mesma coisa. E nós podemos ver, capítulo 19 de Mateus, aí no verso 3 ao verso 9. Mas aqui devíamos abrir parênteses. Eu gostava de fazer aqui uma questão. Certo. Acontece com muita frequência nos nossos dias, em que um casal, um deles diz, não, eu já não quero viver com fulano ou com a fulana. Entretanto, quem é que, na eventualidade de sair para uma outra relação, comete adultério? É Muito a bom. divorciada ou o divorciado? Ok, ali mesmo é que eu estou chegando já. Deixa-me só ler Mateus 19, verso 3 a 9. Ou Mateus seja, 19. ao invés de ler, eu vou exatamente... Mateus 19. Sim, Mateus 19. Vamos ler para tirar a prova dos 9. Mateus 19, Mateus verso 9. 3 a 9. Mateus 19. 3 a 9. Uhum. A epígrafe acima do verso 3 é a questão do divórcio. Aí Ok. a questão do divórcio. Sim. Então, Mateus 19, verso 3 a 9. Uhum. Vamos ler todos esses versos ou posso ler apenas Podemos os ler. essenciais? Podemos ler. Podemos ler. Sim. Diz o seguinte. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ou seja, essa ideia de uma só carne leva-nos à compreensão de que se os dois tornam-se uma só carne, então não tem como separar-se. Não podem separar-se, porque são uma só carne. E mais, verso 7. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Verso 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, ou seja, nunca foi parte da vontade de Deus. Verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, Jesus fala aqui da questão que tem que ver com relações sexuais ilícitas, que tem aqui vamos falar do adultério, por exemplo.
o adultério que nós falamos anteriormente. Se alguém adulterar, então é um motivo ou dá motivos para o outro cônjuge Partir para uma outra relação. partir para uma outra relação. Mas não sendo assim. Ali, não sendo assim, vamos pegar, já indo naquilo que perguntou, o irmão Sebastião perguntou, aí pegamos o texto de 1 Coríntios 7, verso 10 a 11. 1 Coríntios 7. Sim. Você pode pegar esse texto e eu vou ultimar com o texto de Romanos 7, 12 a 3. 1 Coríntios 1 7. Coríntios 7, verso 10 e 11. Verso 10 e 11. 1 Coríntios 10, verso... primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10 e o verso 11. Já cá tem, posso ler? Sim, pode ler. Para os que já estão casados, tenho o mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o seu marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Exato, que o homem não se divorcie da sua esposa. Então, daí temos a recomendação da parte de Deus. Paulo disse, não eu, mas o Senhor. O Senhor. Recomenda de que quando o homem, por exemplo, decidir separar-se da sua esposa, então que viva uma vida de solteiro. Ok. Fique solteiro, não case. E a mulher, neste caso, também não deve arranjar um outro parceiro. Mas a mulher foi divorciada. O homem decidiu separar. Sim. E nesta separação, o homem, tanto é que o verso 11 é muito claro, o homem deve ficar solteiro e a mulher também solteira. Ou seja, se um vier a contrair um outro matrimônio, então este é que cometerá adultério. Ou seja, quem partir primeiro para uma outra relação é que será a pessoa que estará cometendo adultério. Quem partir para uma outra relação. Não é justiça, pastor Felipe. Leia novamente o verso 11. Vou ler. Novamente o verso 11. Podemos começar, se calhar, mesmo do 10. Pode. Para os que já estão casados, tenho um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Verso 11. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o seu marido. Ok. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Então começa da seguinte forma, que não case que? Sim. Que não case de novo. Então, não case de novo, o pressuposto aqui é que fique solteiro. Não case, não pode casar. Então tem que ficar solteiro. Se é para não casar, é para ficar solteiro. Pastor, E depois? mas para que haja casamento, ambos têm de estar de acordo. Nessa perspectiva, um diz que já não estou de acordo em continuar a casar. A inocente também sofre. Essa inocente deve manter-se fiel, não contraindo um outro matrimônio. Atendendo o texto bíblico, tem alguns casos que envolvem brigas, há um termo mais que eu quero aqui salientar, vou pegar o termo pancadaria, né? E há alguns casos desses que, por exemplo, nós temos agressões, é o termo que eu estava à procura. Partindo pela agressão. Casos de agressão, alguns casos de agressão que, por exemplo, a escritora norte-americana Ellen G. White, no livro intitulado Fundamentos do Lar Cristão, capítulo 9, eu até recomendo muito esses dois capítulos para pessoas que querem divorciar-se. Capítulo 9 e o capítulo 10. Fundamentos do Lar Cristão. Capítulo 9 e o capítulo 10. Há um retrato profundo e histórias, inclusive, de algumas pessoas que a escritora escreveu sobre divórcio.
e qual a vontade de Deus. Então, há alguns casos de agressão que ela orientou, permitiu, com base à vontade de Deus, que Houvesse divórcio. houvesse. Mas, nesse caso, duas pessoas casadas e um ou outro, não há agressão física, Uhum. um É ou mútuo outro acordo. decide exatamente separar-se, não, porque o texto bíblico está falando, decide separar-se, então, aquele que separou do outro, decidiu separar-se do outro, deve manter-se fiel sendo solteiro, não Ok. procurando um outro relacionamento. Quem exatamente Foi foi divorciado exato, ou divorciado. e com certeza, Uhum. também deve manter-se fiel. Ou seja, aqui a visão bíblica é, se você ler as últimas palavras, vai dizendo assim, ou que não case, Uhum. ou que façam as pazes. Ok. Quer dizer, não dá uma outra possibilidade de contrair um outro matrimônio. Por isso que não pode contrair outro matrimônio. Ou que fique solteiro, ou que fazem as pazes. Só tem duas opções. Essa é a visão do texto bíblico. Agora, se porventura, porque alguns podem ficar em dúvida, se porventura contrair um novo matrimônio, aquele que foi o divorciado, a divorciada, pode ser o homem ou a mulher, deixa dizer assim, se o homem contrair um outro matrimônio, mas a mulher manteve-se fiel, então, depois do homem contrair um outro matrimônio, a mulher estará livre para também contrair um outro matrimônio. Agora, se for no caso da mulher, contrair primeiro um matrimônio, mas o homem manteve-se fiel, ali, depois da mulher contrair um outro matrimônio, dará liberdade do homem que manteve-se fiel também contrair um outro matrimônio. E no caso da igreja, a igreja vai disciplinar quem contrair primeiro matrimônio. Aquele que manteve-se fiel, a igreja, pelo manual, aqueles que são adventistas do sétimo dia, pelo manual da igreja, quem se mantém fiel, não contraindo o primeiro matrimônio, este não lhe é dada nenhuma disciplina. Mas quem contrai primeiro um novo matrimônio, esse leva a uma disciplina chamada de remoção. Pastor, não acha que há aí uma injustiça? Vamos supor que eu não quero viver com a minha esposa. Já não quero mais viver. Certo. De repente, eu fico a guardar, de acordo com o texto, que não posso contrair outro matrimônio. Mas a minha esposa, que é inocente, vai contrair outro matrimônio. Ela paga pelo meu crime nessa altura. Pode repetir o que está dizendo? Eu estou a viver com a minha esposa, no caso. De repente vejo que já não quero viver com a esposa. Digo, eu já não quero viver consigo. E nos separamos. Certo. Nessa perspectiva, a esposa é inocente. Porque quem não quer viver com você, como homem. Sim. Ela também tem de esperar que eu tenho de arranjar outro compromisso, assim que vai partir para outra relação. Obviamente. Mas Essa é a inocente. ideia bíblica. Essa é a ideia bíblica. E tanto é que, para complementar essa ideia bíblica, é só ler apenas Romanos 7, verso 12 e 13. Romanos 7. Sim. Pode abrir aí Romanos 7, verso 12 e 13. Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7, verso 2 e o verso 3. Romanos 7, verso... Romanos 7, verso 2 e o verso 3. Romanos 7, verso 2. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. Eu tenho aqui essa minha versão,
Aí está muito claro, mas eu posso ler também aqui. Aqui pelo menos vai dizendo assim, só para 7, Romanos 7, verso 2, 3, vai dizendo assim. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ela vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ou seja, se o marido ainda continuar vivo, não morrer, e ela, que é inocente, decidir contrair um outro matrimônio, então ela será considerada adúltera. Mesmo não sendo culpada do Mesmo divórcio. não sendo culpada, sendo inocente, tem que só se manter fiel. Ok. Então, esta é. Agora, para quem tem um marido incrédulo, talvez pode perguntar, e como fica no meu caso? A Bíblia também tem um conselho em 1 Coríntios 7, aí no verso, por exemplo, uma mulher essa questão cristã, também tem sido problemática, uma mulher não é? cristã que tem um marido incrédulo. Ou um marido descrente que não professa Descrente, religião. exatamente. A Bíblia diz assim. Não pode haver aqui um 1 divórcio para partir de uma relação a dois? Já vamos chegar aí. Já vamos chegar. 1 Coríntios 7, verso. Vamos começar no verso 15. Diz assim. Até eu vou começar no verso 12. 12 e 15. Ainda temos tempo? Temos, sim. Ok. 1 Coríntios 7, verso 12 a 15. Diz assim. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão, esse é o conselho de Paulo, não do Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Ou seja, se um cristão tem uma mulher que é incrédula, mas esta quer continuar vivendo com ele, então que este irmão crente não abandone a sua mulher. Tem de continuar a viver com ele. Certo. E a verso 13. E a mulher e não que há tem... um jogo desigual? Olha, na verdade, essa questão do jogo desigual, eu teria que dar um montão de explicação que podemos ficar para uma outra edição, certo? Okay. Verso 13. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Aqui também no caso das mulheres, que tem um marido que é vice-versa. Um marido incrédulo, mas o marido quer continuar a viver com a mulher cristã, que a mulher cristã não abandone o seu marido. Exatamente. Verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E verso 15 vai dizendo assim, onde eu quero chegar, verso 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Vou repetir. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, aqui, por exemplo, se uma mulher tem um marido descrente, incrédulo, e esse marido, ela é cristã, o marido é descrente, incrédulo, e esse marido não consente mais em viver com ela, e esse marido quer se separar, então que este marido se separe. À vontade. À vontade, é livre em separar. E depois a irmã pode contrair o outro matrimônio. Aí, ou o irmão. Se esse irmão contrair um outro matrimônio, então a mulher poderá também pode contrair um outro matrimônio. Isso não será exatamente pecado de adultério, porque quem cometeu adultério é o marido que apartou-se e arranjou primeiro outra relação. Ok. Vamos então a outra questão. Por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo de figos?
Essa questão nós podemos compreender à luz de Mateus 21, verso 12. Mateus 21, verso Sim. 12. Mateus 21, Mateus 21, verso 12. ou seja, vamos começar no verso 18, para sendo mais preciso. De Mateus, então. Sim, é mesmo, Mateus 21. Mateus 21, verso 18. Sim, Uhum. verso 18, até pelo menos ao verso 18, até pelo menos ao verso, até o verso 21. Uhum. No dia seguinte, quando eu estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. E ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e foram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer este monte, levanta-te e joga-se no mar. E isso acontecerá. Se creres, receberão tudo o que pedirem em oração. Muito bem. Quando nós lemos o texto de Oséias 9, verso 10, e inclusive Joel 1:7, e também o texto de Zacarias, capítulo 3, Zacarias capítulo 3, verso 10, e Naum 3, verso 12, dei cerca de 4 textos. Quando nós lemos esses textos, não sei se posso fazer referência novamente ou não. Sim. Eu disse, Agradeço. quando nós lemos Oséias 9, verso 10, e lemos Naum, capítulo 3, verso 12, e Zacarias 3, verso... eu falei Zacarias 3, verso 10, e inclusive o texto de Joel 1, verso 7, vamos compreender de que o Antigo Testamento identifica, fala exatamente, os autores veterotestamentários nesses textos falam exatamente da figueira, falam dos figos. Representa um símbolo do povo de Israel. E Jesus, nesse contexto de Mateus 21, verso 18 a 21, vai falando de uma figueira, a respeito de uma figueira estéril. E é interessante que essa figueira estava ao pé ou à beira do caminho, da estrada. Isso ele fala de modo a exemplificar ou fazendo uma ilustração a respeito, atendente ao povo, ao seu povo, ao povo de Israel. Por quê? Porque, na verdade, aquela árvore, a figueira, estava cheia de folhas, mas não havia nenhum figo. Aparentemente produtiva, mas não. E quando Jesus fala a respeito dessa figueira estéril, em outras palavras, o texto bíblico está dizendo assim, por aquilo que Jesus contou, de que o povo de Israel era um povo que tinha o conhecimento, mas levava uma vida de hipocrisia, uma vida hipócrita. E quando eles chegaram a rejeitar o Messias, e isso pode se estudar inclusive à luz de Daniel capítulo 7, quando eles rejeitaram o Messias, aí eles selaram o Evangelho, inclusive ao ponto de matarem
Estevão. E isso aconteceu no ano 34. E no ano 34, os judeus selaram o evangelho. A partir do ano 34, eles deixaram de ser considerados como povo especial de Deus, como povo exclusivo de Deus. A partir do ano 34, da era cristã, depois de Cristo, ou esse ano da era cristã, ou como os judeus chamam, ano da era comum, a partir daquele ano, todos nós fomos sendo considerados como Israel espiritual. Então, daí que Jesus conta ou retrata sobre essa parábola que tem que ver com a figueira estéril, para falar da esterilidade espiritual do povo de Israel, que em um momento, na verdade, deixaria de ser considerado o seu povo peculiar. Vamos, se calhar, pela última questão. Se Jesus é Deus, por que ele dependia de seu Pai? Ou seja, um Deus a depender do outro Deus. Essa é uma boa questão. É o seguinte, o estimado ouvinte precisa entender, compreender, que na Bíblia existem 2 textos que falam de Jesus. Só 2 textos? 2 textos, ou seja, 2 tipos de textos, melhor ok. assim. Existem 2 tipos de textos na Bíblia que falam de Jesus. Existe a categoria dos textos que falam do Jesus humano, existe a categoria de textos que falam do Jesus divino. Jesus divino como Deus. Então, na categoria de textos que retratam de Jesus humano, ele dependia exatamente de Deus Pai, daquele que lhe enviou. Isso com base, inclusive, a compreensão que temos no texto de João 3, verso 16, João capítulo 6, verso 38, e outro texto, João 5, verso 32 a 34. Então, ele falava muito de que ele foi enviado pelo Pai e tinha que fazer a perfeita vontade do Pai. Isso dando-nos a ideia de que ele era, em muitos dos casos, dependente do Pai. Tinha que depender do Pai. Então, são categorias de textos que retratam de Jesus na perspectiva humana, porque ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Como homem, ele tinha que depender do Pai, tinha que depender de Deus. Então, e ali no momento nós da tentação, temos... no momento da tentação descrito em Mateus 4, estava como Deus ou como homem? Exato, vamos já chegar lá. E deixa-me só aqui ler o texto de Hebreus. Antes de ler o texto de Hebreus 1, verso 8, vou dizer aqui ao amado ouvinte de que, pese embora Jesus, como homem, considerou e chamou em vários momentos o Pai como Deus, o próprio Pai, como Deus, também em algum momento chamou e considerou o Filho como Deus. Isto temos aqui em Hebreus capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte. Hebreus 1, verso 8, diz o seguinte. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, o Filho aqui é chamado pelo Pai também de Deus. Então, não há problema o próprio Deus Pai considerar e chamar o Filho como Deus, e o Filho também considerar o Pai e chamá-lo como Deus. E agora, no momento da tentação, em Mateus capítulo 4, claro que nós temos lá um Jesus humano que tinha que ser dependente, não deveria agir de forma independente do Pai, tinha que depender do Pai. Ok. Bem, está respondido então a essa questão. É desta forma que termina mais uma edição do seu programa A Bíblia Responde. Obrigado, pastor Filipe Dumbi, por essas exposições. Amém. Obrigado para si também, estimado amigo e ouvinte, que esteve acompanhado
de volta na próxima edição. Trabalharam para si com amor e carinho Zacarias dos Santos na coordenação geral, Gonçalves Vieira na supervisão, Genésio da Costa na técnica e montagem, realização e apresentação de Manuel Sebastião. Estamos juntos até a próxima edição. Bom, se manda só para mim e para os técnicos, né? Ok. Também estás no Telegram.